Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Estamos aqui agradecidos por essa oportunidade de compartilhar os conhecimentos disponibilizados pelas obras de nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Na noite de hoje, nós estamos sendo convidados a exercitar essa gratidão que nos alcança, porque Ivone do Amaral Pereira foi alguém que, convivendo entre nós, dedicou a sua vida inteira, desde a infância até a sua desencarnação, à doutrina espírita. Obrigada. E quando nós vemos essa citação, ficamos assim, desde criança, que como pode ser isso, né? Ela nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, que hoje nós chamamos de Rio das Flores. E coincidentemente a mediunidade de que Ivone Pereira era adotada era muito semelhante da mediunidade característica de Teresa de Ávila na Espanha. Uma mediunidade ostensiva que, segundo ela mesma nos informa, lhe foi dada como condição de aprendizado, a fim de poder, naturalmente, ressignificar os seus valores internos. E nessa noite de hoje, lembrando os 32 anos em que ela nos acompanha do plano espiritual, naturalmente, nós estamos aqui não para biografá-la, porque isso levaria muito tempo, mas estamos nos disponibilizando para conhecer as obras iniciais da vida de Ivone Pereira. Nós vemos aqui essas três obras: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númenor e O Drama da Bretanha. São livros que recentemente a Federação Espírita vem republicando com uma nova capa, como estas aqui, que aqui existem também à venda. O Cavaleiro de Númenor, parecido com a capa atualizada pela Federação Espírita. Ivone Pereira se notabilizou na época em que ela escreveu em ser fiel às orientações da Federação Espírita. E O Cavaleiro de Númenor. São três obras, mais ou menos 700 páginas, e naturalmente envolvidos pela atmosfera dessa casa que nos acolhe. Nós vamos discorrer uma linha de ação de 50 minutos, tentando absorver os ensinamentos que aqui estão registrados, porque Ivone Pereira nos diz coisas bem interessantes nessas obras. Inclusive, ela não tinha conhecimento de que as três obras em sequência contavam fatos reais e que ela era a protagonista dessas histórias. E ela nos diz que essas obras foram psicografadas por ela, não na sequência que está aí. Ela foi trabalhando na psicografia, desconhecendo que ela seria a protagonista e começando de trás para frente. Ela, muito jovem ainda, psicografou O Drama da Bretanha, jovem também O Cavaleiro de Númenor, e quando encontrava-se na faixa dos seus 50 anos, 56 anos, né, ela então psicografou a primeira, Nas Voragens do Pecado. E nós nos quedamos de respeito e veneração pelo trabalho que ela teve, porque ela nasceu em uma família com recursos reduzidos, mas foi alguém que ininterruptamente se esforçou pela própria autoeducação. Ela só fez o curso primário e depois viajou muito, porque o pai viajava, era transferido de uma cidade para outra, que era funcionário público então, e a partir do término do primário, ela mesma começou a procurar, de maneira autodidata, a
absorver os conhecimentos necessários que mais tarde lhe proporcionariam condições naturais para começar as suas obras. Aos 5 anos de idade, ela identificava o espírito Charles, e quando o pai dela se aproximava, com apenas 5 anos, ela dizia ao pai que o pai dela não era aquele, que era o espírito que ela via. Então, esses fenômenos foram acontecendo. Provavelmente alguém já terá narrado que aos 29 dias, quando ela era um bebê ainda, ela tomou todas as características de um fenômeno de catalepsia, igual a um fenômeno ocorrido também com Teresa de Ávila na Espanha. E com 12 anos, ela já naturalmente colaborava nas tarefas mediúnicas das casas espíritas, aos quais o pai dela a levava, orientando-a naturalmente para as tarefas que ela iria assumir. Então, queridos, vejamos aqui essa fotografia que aqui está. Ela nos conta que em Belo Horizonte, onde ela estava, e aqui tem uma fotografia da cidade de Belo Horizonte, na data em que ela nos dizia que estava lá, e ela estava na casa de parentes, os sobrinhos estavam estudando, e ela havia quebrado o braço esquerdo, não podia se movimentar. Descansava na sala, e ela nos conta que nesse momento em que ela descansou na sala, o espírito de Bezerra de Menezes se aproxima, e ela então, naturalmente descansando e entrando em um processo de repouso da mente, que nós chamamos hoje de estado alfa, e desenvolvendo-se num estado de desligamento maior, é levada à França. E na França, na cidade de Paris, ela se vê naquele momento em um acontecimento que ficou registrado na história do mundo como algo extremamente difícil, que foi a noite de São Bartolomeu, de 23 para 24 de agosto de 1572, a noite de São Bartolomeu, que ficou assim conhecida porque era aquele dia dedicado a São Bartolomeu. E ela ali começa a visualizar imagens e a sentir o desenrolar de dramas que depois ela viria a registrar no livro Nas Voragens do Pecado. Então, queridos, nós vemos que esses fenômenos mediúnicos, dessa mediunidade ostensiva que nós estudamos em Ivone do Amaral Pereira, nos agracia essa noite com essa continuidade de fatos que vão nos apresentar personagens apaixonados e que se dedicam em tempo integral nas histórias em que se situam à satisfação das emoções que carregam consigo em seu íntimo. Nas Voragens do Pecado, com essa capa mais antiga, vão aparecer Ruth Carolina, Otília de Louvigny, Louis de Narbonne, pessoas centrais da história, e que em 1572, a partir da noite de São Bartolomeu, eles terão uma conjunção de fatores e de acontecimentos que os ligará na sequência de suas histórias a várias encarnações. E Ivone Pereira nos diz algo muito interessante aqui, porque ela enfatiza, ela destaca o fato de que ela quer dedicar essas obras, as 3 obras, a todos aqueles que sentem dificuldades de perdoar. Porque quando somos atingidos por algo que nos afeta com muita profundidade, nós sentimos naturalmente as dificuldades de exercitar o perdão. Muitas vezes em algo grave leva muito tempo e muitos anos para esquecer, que dirá perdoar. 2 fases que são necessárias naturalmente no processo do perdão. Aqui nós vamos nos reportar a 2 figuras
naturalmente importantes da história da civilização. Martinho Lutero, que viveu na Alemanha entre 1483 e 1546, portanto, antes da noite de São Bartolomeu. Ele faleceu em 1546 e a noite de São Bartolomeu foi em 1572, né? Aqui está uma pintura de Granat e outra de João Calvino, que viveu na França entre essas datas que aí nós vemos, 1509 e 1564. Também faleceu antes da noite de São Bartolomeu. Nessas pinturas que hoje repousam em museus, nós vamos destacando essas personagens porque eles influenciaram aqueles que se seguiram e que sentiam vontade de conhecer as mensagens de Jesus, porque nós sabemos que antes de Martinho Lutero não se tinha condições de ler o Evangelho. Mas Martinho Lutero traduziu o Evangelho e ele com isso permitiu que o estudo se fizesse fora do ambiente eclesiástico. E os anos que se seguiram nos mostram fatos interessantes. Nós vamos identificar nas obras de Ivone Pereira, em especial nas Voragens do Pecado, a figura de destaque de Catarina de Médicis, italiana, mas que se casou com um dos reis da França e viveu entre 1519 e 1589, que foi a principal articuladora política para que a noite de São Bartolomeu acontecesse. Nessa época, em toda a França, existia um pouco mais de 1 milhão de huguenotes. E ali aparece ao lado dela o filho, Carlos IX, que também aparece na trama indicada pelo trabalho da nossa querida Ivone Pereira. Ele, francês, nascido em 1550 e falecido em 1574. A noite de São Bartolomeu foi em 1572. Então, observem que ele faleceu logo em seguida, 2 anos depois. Muito jovem, vocês observam que ele, muito jovem, ele está junto da mãe, e a mãe, naturalmente, com mais idade. Porque tendo que substituir o pai, ainda imaturo, e ainda sem condições de maiores articulações na esfera da inteligência política, ele naturalmente atribui as decisões a Catarina de Médicis. Então, queridos, falando sobre esses fatos, nós vamos delineando, então, uma curiosidade natural nas obras de Ivone Pereira, porque as obras relatam exatamente esses pontos específicos delineados pelos historiadores. Vemos aqui uma pintura famosa da noite de São Bartolomeu, dia 24 de agosto de 1572, onde os huguenotes de surpresa, os que moravam em Paris, eles tiveram as suas casas assaltadas repentinamente às 3 horas da manhã e foram assassinados, crianças, mulheres, adultos, sem exceção. E nós vemos nos detalhes dessa pintura os horrores dessa noite, porque os cadáveres foram jogados nas ruas, nos rios, e isso em uma época em que já se tinha um respeito muito grande pelo corpo humano, não se desejando, portanto, uma situação desse teor. Huguenotes é uma palavra que tem diversas, tem três linhas, né, de geração dessa palavra. Nós nem vamos nos ater muito a isso, porque os franceses, quando usavam a palavra huguenote, era um termo pejorativo, era ofensivo. Eles eram seguidores ou de Martinho Lutero ou de João Calvino. João Calvino não teve nem tempo depois de ficar na França, de tão perseguido que ele foi. Ele teve que se retirar para a Europa e morar em outros lugares, né?
era um termo ofensivo, huguenote. E nessa noite de São Bartolomeu, Carlos IX, que era o rei, ele ficou em dúvida quando se viu diante de pessoas que articulavam aquelas condições de ataque de surpresa. Mas, mediante a insistência de Catarina de Médicis e de demais pessoas da corte, ele não teve outra condição senão concordar com aquilo que a mãe desejava. Inclusive, o principal assessor de Carlos IX, alguém que ele amava e de quem ouvia os conselhos, era um almirante que era huguenote, que era o almirante Coligny. O almirante Coligny, ele era uma das figuras centrais que chefiavam naquela época as manifestações dos huguenotes na França. E era o principal assessor de Carlos IX, ainda muito jovem. Aqui nós vemos uma pintura feita de Catarina de Médicis e as damas da corte que a acompanhavam na noite de São Bartolomeu. Retratando aquela condição, ela aparece de preto, que era viúva, e aparecem ali as damas da corte. Ruth Carolina, na trama que nós vamos conhecendo pela mediunidade de Ivone Pereira, era a principal secretária de Catarina de Médicis, Ruth Carolina. Ela aparece ali junto dela junto dela aparece uma outra figura articuladora dessa noite, que foi a Duquesa de Nemours. Aparece com aquele vestido azul retratada ali. Ela era casada com o Duque de Guise. Esse Duque de Guise era quem chefiava os católicos então em Paris. Então nós temos duas frentes de comando, o Duque de Guise católico e o almirante Coligny, que era huguenote. Os dois vieram a perecer, porque nessas tramas de combate e morticínio, os dois acabaram falecendo. E naturalmente a influência da Duquesa de Nemours, que aparece ali de azul, ela foi decisiva para que Catarina de Médicis tomasse então a decisão de retirar de Paris, pelo assassínio, todos os huguenotes. E depois que isso aconteceu, naturalmente, ela também articulou a possibilidade, o planejamento de estender às demais cidades da França esse morticínio, essa perseguição, porque acreditavam os católicos, então, que os huguenotes seriam seres prejudiciais ao cristianismo. Então vejamos, queridos, como é que essa trama central vai nos orientar a partir do que Ivone Pereira nos coloca. Essa também é uma ilustração da época. Aparece ali em uma das janelas um atirador. Esse atirador está mirando o almirante Coligny em um cavalo. Naturalmente que é uma pintura muito antiga, né? Não tem assim muita elaboração, mas nós vemos ali a pessoa atirando. Essa pessoa que atira é também alguém que foi incumbido pela Catarina de Médicis a atirar no almirante para fazer com que o movimento dos huguenotes na França viesse a desaparecer. Ele perdeu nesse momento um dedo indicador, a ponta do dedo indicador direito, e o braço esquerdo também ficou avariado. Mas não faleceu nesse momento, ele vai falecerá depois. Aqui nós vemos então um mapa. Se vocês observarem a cidade de Paris, onde aconteceu a noite de São Bartolomeu, e nós vamos observar a cidade de Nancy, de Estrasburgo. Entre a cidade de Nancy e Estrasburgo, morava uma família que era a família de Bretencourt-la-Chapelle. É Bretencourt mesmo. Quando se lê a história, a gente fica, será que é Bittencourt?
Não, é Bretencourt. Porque essa família que ali morava, eles eram descendentes de alemães. Vocês podem observar que Estrasburgo fica bem na divisa com a Alemanha. Aparece ali Germany, onde fica a Alemanha, e Estrasburgo está bem ali na divisa. Nancy e Estrasburgo, essas duas cidades se localizam na Alsácia-Lorena. E a Alsácia-Lorena, ora pertencia à Alemanha, ora pertencia à França. Ora Alemanha e ora França. Por isso que nessa região, quem visita a cidade de Estrasburgo hoje, por exemplo, vai notar que a cidade pertence à França, mas as pessoas falam alemão. É por esse motivo. A partir da Primeira Guerra Mundial, definitivamente, essa região passou a pertencer à França. Mas na época da história, essa região também pertencia à França, mas havia pertencido à Alemanha. Então essa família Bretencourt de La Chapelle, eles moravam em um castelo entre Nancy e Estrasburgo. Esse castelo não existe mais, porque ele foi destruído, né? Eles moravam entre essas duas cidades, e Estrasburgo foi a cidade que abrigou pela primeira vez os cultos dos protestantes. Então, nós vamos observar que Ivone Pereira vai nos facilitar a compreensão dessa história, porque ela nos conta dessa maneira, duas famílias que moravam próximas, a família Bretencourt de La Chapelle e a família de Louvigny-Raymond. A família Louvigny-Raymond morava mais próxima de Nancy, era uma família católica. E a família de Bretencourt-La Chapelle era uma família de descendência de alemães, e alemães que lutaram nas cruzadas. Então, eles tinham uma condição de nobreza, porque naquela época, quem descendia de quem havia lutado nas cruzadas eram naturalmente considerados nobres, mais nobres do que os títulos usuais de quem não descendia. E ali ela vai nos contar que as famílias se conheciam. Otília de Louvigny, ela e Carlos Philippe de La Chapelle, que era o primogênito da família de Bretencourt-La Chapelle, eram apaixonados um pelo outro. Ele de família huguenote e ela de família católica. Eles pretendiam se casar, mas eles foram alcançados pelo capitão da fé. O capitão da fé exterminou a família de Bretencourt-La Chapelle. Aí nós ficamos assim inquiedados, mas como aconteceu uma coisa dessa? Eles ficam ali entre Nancy e Estrasburgo, e na época levava 2 dias a cavalo de Paris até lá, para se deslocar de Paris até as imediações de Nancy e Estrasburgo. E o que aconteceu foi o seguinte: Catarina de Médici sabia que ela ia precisar de exterminadores dos huguenotes pela França toda. Mas a guarda do palácio não iria dar conta desse trabalho. Então, o que é que ela fez? Ela, naturalmente empenhada em resolver essa questão e angariar jovens que pudessem lutar a favor dos católicos, conversou com os eclesiásticos da época que dirigiam essa igreja, que é a igreja Saint-Germain-de-l'Auxerrois. E os eclesiásticos que dirigiam essa igreja, eles também administravam uma escola de jovens. E na escola de jovens, naturalmente, eles fizeram os voluntários para que entrassem na luta a favor da coroa. E entraram. O capitão da fé era Louis de Narbonne, da história. Ele era um capitão e ele foi imbuído da missão de comandar os jovens da escola para que lutassem como militares, considerando assim que fosse uma guerra santa. E quando ele tomou conhecimento que existia uma família de huguenotes nos limites da França e que eram pessoas
que dentro dos seus limites eram agricultores e eles tinham sob a sua responsabilidade 50 famílias. E aos domingos eles paravam de trabalhar, se reuniam, liam o Evangelho, comentavam-se o Evangelho. E essa era uma atividade que era naturalmente encarada como vedada pelos eclesiásticos católicos. E aí o capitão da fé, acreditando fielmente que ele estaria cumprindo com os seus deveres, ele vai chefiar, vai comandar uma tropa para ir até o castelo da família e destruí-los. Mas ele fica em dúvida quanto a isso e procura se aconselhar com quem? Com Catarina de Médicis. Pede audiência a ela e leva a pergunta a ela. Mas ela, sabiamente articuladora das políticas de então, diz a ele que a responsabilidade é dele, afinal ele está estudando numa escola religiosa e mais à frente ele seria um príncipe dos eclesiásticos. Ele era um conde príncipe e que essa decisão, naturalmente, ele precisaria tomar por conta própria. E ele, então, vai se aconselhar com o eclesiástico mais antigo da igreja de Saint-Germain-de-l'Auxerrois. E o mais antigo eclesiástico diz a ele que era para ele pensar com calma, porque nos ensinamentos de Jesus, essas orientações não estariam de acordo com as linhas de ação do Evangelho. E aí, quando ele fica na dúvida, o que ele resolve fazer? Ele escreveu uma carta para essa família e, naturalmente, endereçou ao filho mais velho, porque o dono do castelo já tinha bastante idade, e deu a eles duas opções. A primeira opção era se retirarem para a Alemanha, já que eles descendiam de alemães. A outra opção era irem até Paris e publicamente abjurassem de serem huguenotes e passassem a ser católicos. E aí ele chama Reinaldo de Trulli e diz a Reinaldo de Trulli para levar a carta. Ele vence esse espaço de 2 dias, chega ao palácio, chega à moradia onde reside a família de La Chapelle e entrega a carta para o filho mais velho. O filho mais velho lê, olha aquelas duas alternativas, apresenta a carta aos seus familiares e, nessa ocasião, Reinaldo de Trulles tem a oportunidade de verificar que realmente eles se reúnem aos domingos, reúnem os vassalos, que existe um estudo do Evangelho e que a filha mais nova da família se apresenta cantando Ruth Carolina. Ele espera a resposta. As mulheres da família dizem assim ao irmão mais velho: nós não iríamos para a Alemanha, nós ficaremos onde vocês ficarem. Não, nós não vamos nos retirar para a Alemanha, nem iremos a Paris nos retratar. Nós ficaremos aqui mesmo, porque isso seria naturalmente injusto com as pessoas que vivem aqui. E assim ele respondeu ao missivista de Luís de Narbonne, que voltou e deu a resposta a Luís de Narbonne. Diante dessa resposta, o que ele decidiu? Ele decidiu juntar uma tropa de jovens soldados e foram até aquela herdade onde viviam os Le Chapelle, num domingo à tarde, informados de que era o momento onde eles se reuniam com as 50 famílias que moravam ali. Mas o filho mais velho da família Le Chapelle, que estimava muito Ruth Carolina, que era muito nova, o que ele fez? Ora, ele amava, sua noiva era católica, morava nas proximidades de Nancy. Ele pede à noiva, a Otília, que hospede Ruth Carolina, porque temendo
que algo acontecesse à sua família, ele queria resguardar a irmã mais nova de alguns traumas contendoras entre as duas facetas religiosas. E assim foi feito. De modo que quando Luís de Narbonne chegou com a sua tropa num domingo à tarde, destruindo, queimaram a mansarda. Por isso não existe mais. Queimada ficou. E queimada permaneceu. Aquelas pessoas foram trucidadas, foram mortas. E deixadas jogadas. Mas Reinaldo de Trulles ainda diz para Luís de Narbonne: onde está a filha mais nova? Ele a vira cantar, maviosa, bonita, uma presença naturalmente angelical, ele não esqueceria. Procuraram a moça por toda parte e não encontraram. E não poderiam se demorar 2 dias de ida, mais 2 de volta, eles teriam que voltar rápido, porque haveria outras instâncias da França a atender. Deixaram aquele local e foram-se embora. As 2 moças foram informadas do que ocorreu. Aqueles que moravam nas proximidades acorreram para auxiliar a enterrar os corpos, para dar-lhes com respeito um final, naturalmente colocando-os em lugares onde não pudessem ser vistos daquela forma como estavam. Mas Otília e Ruth Carolina viram e ficaram desoladas. Tiveram uma síncope e tiveram que ser transportadas de novo à casa de Otília, que naturalmente não seria violada pela família ser católica. E ali elas ficaram em um estado emocional difícil de administrar. Ruth e Carolina perderam os familiares todos de uma forma violenta e Otília naturalmente perdera o noivo que ela tanto amava. Otília havia ficado em Paris há algum tempo internada, porque estava doente, e ela tinha um irmão, Arthur de Louvigny. Arthur de Louvigny era o melhor amigo de Louis Narbonne. Só que Louis Narbonne não conhecia a Otília, muito menos conhecia a Ruth Carolina. Otília fora afastada de sua casa na intenção de tratar da saúde, justamente porque seu irmão Arthur, servindo em Paris, as instâncias de Catarina de Médici, sabia que ia acontecer algo perigoso, não desejava que ela se casasse com alguém de uma família huguenote. Mas depois ela voltou. E nessa situação ficaram Otília de Louvigny e Ruth Carolina em casa da família Louvigny, Raymond. E Otília começou a definhar. Em definhando, ela começou a deduzir que naturalmente ela se despediria da vida física em breve. O que é que ela combinou com Ruth Carolina? Que quando ela falecesse, Ruth Carolina se encarregaria de colocar o corpo dela no jazigo, mas o nome seria Ruth Carolina e não Otília de Louvigny. Foi essa a combinação. E ela também combinou com Ruth Carolina que após o decesso físico dela, que ela se encaminhasse a Paris para se vingar de Louis de Narbonne, o autor da chacina à sua família e a perda do seu noivo. E deu a ela todas as condições de usar a casa da família como se ela fosse a Otília e não a Ruth. E assim foi feito, queridos. Ela se fez passar pela Otília e entrou em Paris, bem acompanhada, num dia de chuva, e ali ela naturalmente se fez conhecer, as circunstâncias facilitaram o conhecimento de Louis de Narbonne e de Ruth Carolina, agora na feição de Otília. Louis de Narbonne se apaixona perdidamente por ela. E ela, fingindo ser Otília de Louvigny, chega a casar-se com ele.
Mas quando ela se apresenta a Catarina de Médicis, na hora verifica que ela não é Otília. Diz a ela que a feição dela é da família de Le Chapelle. E a convida para ser secretária e a ficar na corte. E não conta nada para Luigi Narbonne. E essa trama se desenvolve de tal forma que, naturalmente, ela vai perder Luigi Narbonne. Quando Luigi Narbonne descobre que ela é Ruth Carolina, ele pede perdão, mas não adianta. E ela, através de uma carta, o entrega para Catarina de Médicis. Ele vai inocentemente ao palácio procurá-la, porque ela deixou um bilhete. E enquanto ele vai se apresentar a Catarina de Médicis, naturalmente levando uma senha que ela lhe fornece, Ruth Carolina está fugindo. Para onde? Para a Alemanha, porque ela estava prometida ao príncipe Frederico. E aqueles que a amavam avisaram o Frederico, porque o Frederico achava que ela estava morta. Ele viu o jazigo com o nome dela. E mais tarde, ele se viu numa situação, inteirado do que acontecia, ele foi a Paris disfarçado. Ela foge e vai com o príncipe Frederico para a Alemanha. E Catarina de Médicis prende Luigi Narbonne num local onde não dava para ele ficar em pé. Deixou sem alimento, sem água, e ele ali ficou, ainda conseguiu durar 3 anos. Não adiantava chamar ninguém, porque ninguém sabia que ele estava lá. E ali ele pereceu. Ruth Carolina para onde foi? Foi realmente para a Alemanha. Mas as emoções desencontradas, porque ela começou a notar que ela amava a quem ela odiava. E nessa condição conturbada de emoções passionais, ela começou a ter insônia, falava com Otília, espírito que o tempo inteiro a acompanhou para que fizesse tudo o que ela queria, e naturalmente foi definhando, passou a ter um problema cardíaco. No momento que ela expirou na Alemanha, ela chamou pelo pai, pela mãe e por Luigi Narbonne, que já estava no plano espiritual. E assim, queridos, essa trama desenvolvida pela mediunidade da nossa estimada, querida Ivone Pereira, abre uma sequência de acontecimentos nas voragens do pecado. Terminou aí, mas não acabou a história. Ela prosseguirá mais ou menos 100 anos depois. Como prosseguirá? Prosseguirá nessa outra obra, O Cavaleiro de Lumière. O Cavaleiro de Lumière, naturalmente, nós vamos encontrar as mesmas pessoas ali, mas com uma configuração diferente. Agora é 1680, mais ou menos 100 anos depois. Berthe era a nossa Ruth Carolina. Henri de Lumière, um jovem de família modesta, que estava sendo preparado para servir nas fileiras militares de Luís XIV na época. E Berthe, ela era uma filha nascida entre um nobre e uma roupeira. Ela foi criada pelos pais de Henri de Lumière. E ela veio se casar com Henri Lumière nessa nova história, 100 anos depois. Então vamos ver como é que a trama se desenvolve. Essa agora foi psicografada na juventude de Ivone Pereira. Ali nós estamos com a família Sommerville, Stannisburg, e a família Lumière. E nós estamos em outra parte da Europa. Não é mais próximo da Renânia, nem na Alsácia-Lorena. Essa história vai se desenvolver naquela cidade costeira de Bruges. E, naturalmente, quando ela foi levada pelo espírito de Charles e Dr. Bezerra, ela não foi diretamente para Bruges, mas ela foi para essa condição de uma outra cultura, um outro espaço, outra configuração, porque a espiritualidade faz isso conosco. Nós reencarnamos ora numa condição, ora noutra, ora numa cultura, ora noutra cultura.
A primeira família que nós vemos aí, Somerville Stannisburg, ela possui títulos de nobreza. E o filho, Louis de Stannisburg, que era o príncipe Frederico da nossa história, vai se apaixonar pela Berthe também. Então nós vamos ver aí um trio amoroso que vai acontecer. O Henri Noumier vem a ser o Louis de Narbonne. Ele é nascido em lar singelo de camponeses que se fazem estimados da baronesa Claire de Somerville. Berthe é filha do irmão da baronesa com a sua roupeira. Então aí tem uma trama, porque a família nobre não ia querer o casamento do seu filho com a filha da roupeira. Ela casa-se com Louis de Noumier, que é de uma família mais simples, foi criada junto com Louis de Noumier. Os pais a criam para que a família nobre não tivesse essa tarefa. Ela se casa em primeiro lugar com ele, mas depois ela foge com o Louis. E aí nós vamos ver para onde é que eles vão. O Louis de Noumier, Louis de Somerville, Stannisburg, eles vão passar por experiências difíceis de envolvimento afetivo e vão se transferir para essa cidade de Bruges. Vão viver ali certo tempo, em uma configuração emocional de um trio amoroso, até que Berthe conhece o conde de Pracontal, que é o Ferdinand de Góis, que é aquele missivista que levou a carta na primeira trama. E ela foge com o terceiro. Então, as emoções íntimas que delineiam essa história mostra alguém que, na sua fraqueza de sentimentos, ora se liga um, ora se liga outro, ora se liga um terceiro. E aí nós vamos, naturalmente, chegando ao final da nossa narração, porque o tempo não nos permite muito. Henri Noumier, após várias decepções, ele desiste de fazer parte da força militar de Luís XIV, ele ama profundamente Berthe, volta para a sua vila na costa da casa paterna, e apesar de toda a orientação que ele recebeu do pai e da mãe, Arnold de Noumier era o pai dele nessa encarnação, e Marie de Noumier, ele suicida-se, ele joga-se de um penhasco, decepcionado por ter buscado incessantemente reconquistar o amor da vida dele e ela ter o trocado em 2 ocasiões por outras pessoas mais postas, mais bem colocadas na sociedade. E assim, queridos, nós vemos aparecendo aqui a condição do suicídio, uma vivência naturalmente que nós sabemos terrível, mas Ivone Pereira é uma orientadora daqueles que sentem a atração ou tendência a essa solução funesta, que age contra a nossa evolução. E aí o que é que vai acontecer? Naturalmente, naquela trama do Cavaleiro de Noumier, todos vão desencarnar, todos vão novamente para o plano espiritual. E voltam, pelas forças dos relacionamentos, voltam como o drama da Bretanha. Andréia, agora, é a personalidade que foi Ruth Caroline e Berthe. Alexis e Arthur são irmãos gêmeos. Só que o Alexis, ele está preso a uma cadeira de roda, ele não anda, e ele tem convulsões, ele é uma pessoa altamente problematizada do ponto de vista físico. E o Arthur não, embora sendo gêmeos, um importava deficiências e o outro não. Quem é Alexis? É o Louis de Narbonne, ou o Henri, que se jogou do penhasco na história anterior. E o Arthur, quem é? O Arthur é o Frederico, que a levou na primeira história para a Alemanha. E é o Stannisburg, que se casou com ela pela segunda vez e foi traído por ela. E nessa história, que acontece mais ou menos 100 anos depois, então nós já temos 300 anos nesses 3 livros, né? Aproximadamente, ela vai descrever a natureza dos relacionamentos desestabilizados, das paixões, enfim, dos envolvimentos passionais
que atrasam a nossa evolução espiritual. E o que é que foi acontecendo nessas três histórias? Algo muito importante. Aqueles que a amavam, aqueles com quem ela se identificava mais, foram espíritos que foram alcançando graus de elevação maiores. Então, eles foram naturalmente ocupando outras tarefas. E aqueles que vinham junto com ela iriam escasseando mais. Viriam mais os mais próximos e os mais elevados não. Mas aquele irmão mais velho da família Bretencourt de La Chapelle, que a amava muito, pediu para vir no drama da Bretanha, nessa nova configuração, como seu irmão mais velho. E ele realmente tentou orientá-la da melhor forma possível. Aqui aparece a capital, Rennes, capital da Bretanha. Ali no mapa, aquela ponta escura, mostra o local da Bretanha. Então são culturas diferentes, posições diferentes, notadamente procurando colocar os espíritos em condições de se auto-iluminarem, auto-aprimorarem, sem a necessidade de sofrimentos acerbos. Mas aí nós vamos ver, né, que aqui aparece o mapa maior, ele vai se jogar aquelas condições lá do litoral, é onde agora o drama da Bretanha vai se desenvolver, nesses castelos aqui. O Palácio de Saint-Omer, que pertencia à família de Guzmán d'Albret, onde Andréia vai reencarnar, e onde vai conviver com os primos gêmeos. E a família já tinha acertado que ela iria casar com o Arthur. O Arthur era aquele príncipe com quem a família já teria acertado para ela se casar na primeira trama. Só que o que acontece aqui? Acontece que antes de acontecer os laços matrimoniais, ela se apaixona por Marcos de Villiers, que morava no Palácio de Saint-Patrick, próximo aonde residia a família dela. Esses palácios existem até hoje, não pertencem mais a essas famílias, são hotéis. E recebem pessoas para ficarem tempos lá com eles e contar a história, né? Para quem tiver a condição de visitar. E nós vamos vendo que Andréia, se apaixonando por Marcos de Villiers, ela fica grávida de Marcos de Villiers. Então a família rompe o acerto de casá-la com o primo. E rompendo o acerto, aquela jovem descrita como alguém culta, bela, inteligente, saudável, ela tenta voltar para o primo gêmeo com quem ela iria se casar, não consegue. E a família força o relacionamento para que ela assuma o dever de receber aquele espírito, a criança, e casar-se com Marcos de Villiers. Ela entra em um processo depressivo de tristeza tão grande, na época não existia essa palavra, mas é o que é narrado na história. E na noite do casamento, ela sai correndo na hora do cerimonial e vai direto para as costas, onde os penhascos a esperam, e ela se joga dali. Quem a acompanha do lado espiritual, quem era? Era o pai do Louis, na trama passada. Porque quando o filho dele se jogou do penhasco, a família naturalmente entrou em um estado de tristeza tão grande, depressivo, eles acabaram falecendo com o tempo e ele jurou se vingar. E essa jura se transformou em quê? Em uma obsessão. Ele passou a perseguir aquela personagem que agora se apresentava com o nome de Andréia. Ivone Pereira não sabia que era ela. Os 2 livros finais ela psicografou muito jovem. Aos 56 anos ela teve a narrativa e a visão da noite de São Bartolomeu. E ela foi de uma coragem espantosa, porque ao saber desses condicionamentos, ela publicou os livros e continuou trabalhando e defendendo a possibilidade do esclarecimento espiritual para que as pessoas, para que nós, espíritos que somos imortais, não lancemos mão do suicídio como uma condição que nos levará à derrocada moral, ao atraso espiritual.
a necessidade da prece para vencer as emoções desestabilizadoras e o esclarecimento espiritual, para que saibamos que nós nunca estamos sozinhos. Nós estaremos acompanhados por aqueles que guardam afinidades com os nossos pensamentos e emoções. Emoções desestabilizadoras, por as proximidades, nós temos aqueles espíritos que não têm o corpo, desencarnados, que nos desestabilizarão ainda mais. Então, queridos, aqui estamos com Ivone do Amaral Pereira e Francisco Cândido Xavier. Existem publicações que demonstram que Chico Xavier, criança, ele entrou no momento em que Catarina de Médicis, a Duquesa de Nemours e demais figuras que estavam articulando a perseguição aos huguenotes, ele entrou na sala. Existem essas publicações em cartas. Então, colocamos os dois aqui porque são espíritos que, viajando no tempo, se encontraram mais de uma vez. Como nós mesmos somos, né? E não temos as lembranças do que fomos. E aí que esses 3 livros e essa trilogia nos brinde essa noite com a paz de conhecer essas vinculações afetivas que nos façam também pensar nas nossas vinculações afetivas e o que é que estamos fazendo com elas. Porque a paz do mundo, naturalmente, começa em cada um de nós. Que façamos a nossa parte, o nosso esforço na condição da oração, sobretudo do perdão, que é o que ela nos pede nessas 3 obras. E ela dedica essa obra àqueles que sentem dificuldades de perdoar. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, que a nossa noite seja plena dessa absorção de conhecimentos que Ivone Pereira nos traz através dessas obras. Graças a Deus.